Oi, gente! Estamos de volta aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre o tão famoso Recibo Verde em Portugal. Eu irei explicar sobre esse recibo, o que é, como é utilizado, para quem se aplica, qual a diferença para o contrato de trabalho, vantagens e desvantagens e também quais os direitos de quem emite. Então vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para que você fique informado de todas as novidades, de como você, brasileiro ou brasileira, que está pensando de morar em Portugal, ou está chegando em Portugal, ou já esteja em Portugal, e queira se informar, se inteirar da vida e das diferenças entre os dois países, para que você tenha aqui uma vida de sucesso, sem dor de cabeça, sem complicações, tá? Então, o Recibo Verde, ele é uma fatura de serviços que é emitida por um prestador ou prestadora de serviço independente, como autônomos, por exemplo, ou quem é freelancers, né? E trabalhadores em geral, que não possuam um vínculo em nenhuma empresa, tá? Totalmente autônomo. Por que ele se chama Recibo Verde? Muito simples, o nome já diz tudo, né? Antes do sistema das finanças, que eu vou já falar sobre esse sistema das finanças, se informatizar, esse Recibo Verde era feito num papel verde, por isso recebeu até hoje o nome de Recibo Verde, ok? Então, no Portal das Finanças, www.portaldasfinanças.gov.pt, você vai encontrar tudo sobre o Recibo Verde. Você vai entrar lá no site, tá? E na parte inferior esquerda, você vai clicar em Aceda aos serviços tributários. Depois, serviços frequentes, faturas e Recibo Verde, tá? Você tem que já ter o NIF, o que é o NIF, eu já expliquei em outro vídeo, e colocar a sua senha de acesso, tá bom? Então, essa é a forma de como você emitir o Recibo Verde. Mas qual a diferença do Recibo Verde e o contrato de trabalho? Em Portugal, é muito comum algumas empresas contratarem pessoas que emitem Recibo Verdes, para que tenha menos obrigações trabalhistas, como o 13º, por exemplo, né? Férias, enfim. Por isso é importante você entender essa situação e se atentar, né? Como você, trabalhador independente, quando é que você pode emitir o Recibo Verde? Só aceite essa posição do Recibo Verde, no caso, se você tiver, se for totalmente autônomo, tá? Se você tiver horário flexível no que você esteja fazendo, não tiver nenhum subordinado ou empresa ou algum chefe, usar seus próprios equipamentos para exercer o trabalho que você exerce ou irá exercer, não possuir obrigação de trabalhar nas dependências de uma empresa, ok? Todos os dias. Caso contrário, você poderá ser considerado um empregado, né, com vínculo empregatício e poderá exigir os seus direitos, como eu já falei, 13º, férias e etc. Começando a emitir o Recibo Verde, qual a primeira etapa dessa atividade, né? Como você irá fazer isto? É simples. Com o tempo, você vê que é simples, mas para quem está chegando, tem que saber de muitos pormenores,
né? Então, realize o seu cadastro como trabalhador autônomo. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no portal das finanças e vai fazer o seu registro de trabalhador autônomo. Você poderá entregar uma declaração que ateste a sua intenção de começar a atividade independente, ok? Você vai entregar os documentos. Por conta da pandemia, a documentação está sendo entregue digitalizada. Caso você tenha algum problema com a entrega da sua documentação, é interessante que você vá presencialmente, tá? Você vai presencialmente em qualquer serviço das finanças ou loja do cidadão, tá? E aí, se for eletronicamente, você vai entrar no site Cidadãos ou Empresa, entregar declaração no início da atividade, né, via contribuinte, e iniciar lá o processo para você fazer o seu cadastro. Em uma das etapas, você será questionado sobre o regime contábil da sua atividade autônoma, tá? Por isso é importante você saber a diferença. Tem o regime simplificado, ok? Que é quando o total bruto do ano inteiro foi inferior a 200 mil euros, que é o regime simplificado. É um pouco parecido com o imposto de renda no Brasil. E a contabilidade organizada, empresas constituídas que tenha sócio, que é e ganham um total bruto a partir de 200 mil euros, ok? Seja superior a 200 mil euros. Resumindo, dentro do sistema você irá seguir o seguinte caminho: acesse faturas e recibos, clique em emitir, escolha uma das modalidades fatura ou fatura-recibo, preencha as informações da prestação de serviço e emite os documentos, tá? Como saber se você deve emitir fatura ou recibo verde? A fatura é um documento que deve ser emitido quando o serviço é feito e pago na mesma hora ou antecipadamente, tá? Já fatura recibo. Já a fatura, que tem uma diferença entre as duas, é um documento que deve ser emitido até 5 dias após a data da realização da prestação de serviços, ok? Então, só o recibo, ele é um documento que deve ser emitido na data do recebimento da quantia de dinheiro, ok? Então, continuando. É interessante também você saber quais são as vantagens e desvantagens para quem emite o recibo verde, tá? Quem trabalha de forma independente pode usufruir de algumas vantagens, como a flexibilidade, você ser dono do seu próprio negócio, você não ter horário, ter os horários flexíveis, você que organiza os seus horários, as metas que você quer atingir. Você pode trabalhar de qualquer lugar, em qualquer hora, né? Então, você é gestor do seu próprio negócio. Então, é uma das principais vantagens, tá? E quais são os direitos e deveres para quem emite o recibo verde? Quando você emite o recibo verde, você está totalmente legalizado na Secretaria de Finanças. Você tem alguns direitos, né? Você tem auxílio doença, caso você tenha algum problema de saúde, né? Você estando registrado, tudo bem direitinho, você vai receber aí esses direitos, desse auxílio doença, né? Temporariamente. E aí você deve ter o certificado de incapacidade temporária devidamente preenchida, né, por um médico de família,
tá? Para obter esse direito, o trabalhador deverá reunir as seguintes condições. Deve residir em Portugal, claro, né? Ter contribuído por mais de 24 meses e deve trabalhar exclusivamente com recibos verdes, tá bom? Quais são os seus deveres? Claro que você tem que pagar tributos, né, para você ter esses direitos. Por exemplo, o subsídio de doença. Claro que você tem que ter aí a contribuição de impostos. Pagar contribuição para a segurança social, que tem um valor no mínimo de 20 euros, né? Ou 21,4% sobre o valor do faturamento, né? Com exceção dos primeiros 12 meses. Quando você abre esse serviço, você tem 12 meses aí para ser isento dessa contribuição, tá? De pagar esse imposto. Se não optar pela isenção do IVA, o que é o IVA? É um imposto que incide sobre a despesa ou consumo e tributa justamente o valor acrescentado das transações efetuadas pelo contribuinte, que as alíquotas podem ser de 6%, 13% ou 23%, né? É um imposto agregado, na verdade, tá? Com a função que você está exercendo de forma autônoma, tá? É interessante, além de você entrar no site da Segurança Social e ler, né? No site das finanças, ler também, porque lá tem muitas informações importantíssimas que você tem que saber. É interessante também que você fale com um contabilista, né? Porque aí ele vai te orientar de forma resumidamente, de acordo com o trabalho que você exerce, e vai te tirar algumas dúvidas caso você não entenda tudo que esteja lá nos sites, né? Que é necessário você fazer essas leituras para que você tenha mais clareza e não tenha dúvida com relação a isso, para que você não tenha problema com as finanças. Porque uma das coisas que você não deve ter na Europa é problema com as finanças. Quais impostos você irá pagar? A contribuição da Segurança Social, como eu já falei, e o recolhimento do IVA, que chega até 23%, tá? Isso é obrigatório. Se você faturar mais de 12.500 euros por ano, tá? Caso você não atinja esse 12.500 euros por ano, você será isento. Então é interessante que você fale com um contabilista e aí ele te esclarece os pormenores. Após estar em dias com o fisco durante o ano todo, a declaração anual do imposto de renda, né, que é o IRS, que é parecido lá com o nosso no Brasil, será mais simples após esse período, ok? Conclusão: se você pode trabalhar de forma honesta, é legal, claro, e ainda pode ter direitos aos benefícios sociais que os recibos verdes podem lhe proporcionar. Então, não resta dúvida, vale a pena. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Resumidamente falando sobre o recibo verde nesse áudio, nesse vídeo de hoje, para que você introduza aí a sua atividade autônoma com mais segurança, com mais propriedade, e tirar algumas conclusões, né? Caso você seja um trabalhador autônomo em Portugal, você deve começar
por aí. Então esse vídeo é só a introdução, não são todas as informações, né? Aí tem alguns décimos aí só de informações necessárias que você tem que saber para emitir ou não o seu recibo verde de acordo com a função que você exerce, ou se você é isento, ou se você não é. Mas é importante que você entre no portal das finanças, que você leia mais sobre essas informações que eu passei hoje para vocês. Inclusive, no portal das finanças, aparece lá AT. O que é esse AT? É autoridade tributária, né? Então, é interessante que você esteja sabendo de muitas informações necessárias para você emitir ou não o seu recibo verde. Então, gente, era isso. Obrigada por acessar a essas informações importantes e até a próxima.